boa tarde, bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia. Continuamos confinados em nossas casas, mas como Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2,9, mas a palavra de Deus não está presa. Deus é o centro do nosso culto, do nosso encontro aqui, e por isso vamos louvar o seu nome, cantando para Ele e com um cântico bem conhecido: buscai primeiro o reino de Deus. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora vamos cantar o número 90 do nosso livro de cânticos. Declaramos Tua Majestade, é mais um cântico de louvor ao nosso Deus, louvado seja o seu nome. Hoje é o dia do Senhor e é com alegria que aqui estamos para nos curvarmos perante Ele, para irmos à sua presença com hinos, com cânticos espirituais. E este cântico número 90 diz: declaramos Tua Majestade, proclamamos a Tua exaltação, pois Tu reinas em magnificência
vitoriosamente o teu poder se mostra aqui. Declaramos tua majestade, clamamos a tua exaltação, pois tu reinas em magnificência e gloriosamente o teu poder se mostra aqui e exclamamos que és poderoso, te exaltamos porque és santo. Canta outra vez, honra e glória em adoração, e chego a teus pés. De novo, declaramos tua majestade, proclamamos a tua exaltação, pois tu reinas em magnificência, vitoriosamente o teu poder se mostra aqui e exclamamos que és poderoso, te exaltamos porque és santo. Canta outra vez, honra e glória em adoração, me chego a teus pés. Em adoração, me chego a teus pés. Amém, irmãos? Um grande cântico de louvor ao nosso Deus, e agora vamos também continuar a louvá-lo, lendo a sua palavra. Salmo número 115, livro dos Salmos 115, onde a glória do Senhor é exaltada. Só a Ele pertence a glória e o louvor, porque só Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. E é exatamente isso que nós vamos fazer, como diz este versículo 18, mas nós bendiremos ao Senhor, com o hino do cantor cristão número 411.
só a ti. Oh, cantemos, pois, com alegria, neste grande e muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei do Rei. Amém. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Este é o dia do Senhor e vamos agora louvar o seu nome com as nossas orações. Peço que curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome neste teu dia, Senhor. Queremos exaltar-te e bendizer-te, agradecer-te, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade, por esta bênção que é estar aqui a louvar o teu nome, a engrandecer-te, Senhor, a levar a tua palavra ao teu povo que se encontra neste momento a escutar, querido Pai. Queremos fazer, como disse aqui, este salmo, Senhor. Só tu és o Deus vivo e verdadeiro. Senhor, a ti entregamos o nosso louvor, a nossa gratidão pela tua tão grande salvação. Ó Senhor, abençoa cada parte deste culto, que os nossos corações estejam rendidos a ti, que o nosso espírito esteja rendido a ti, Senhor, e que tudo possa correr bem. Ajuda-nos com a parte da tecnologia, ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, ajuda as nossas vozes a cantar hinos de louvor para ti e ajuda-nos também a entender a exposição da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome da Igreja Evangélica Batista de Moreira da Maia, uma vez mais damos as boas-vindas a todos, os irmãos e irmãs, não apenas aqueles que fazem parte da nossa igreja, mas a todos os outros que nesta altura nos acompanham em qualquer lugar do nosso país e também no estrangeiro. É com alegria que aqui estamos todos juntos em mais este culto dominical. Queria só recordar uma vez mais o nosso horário. Nós reunimos na próxima quinta-feira às 9 horas da noite para a nossa reunião de estudo bíblico e oração e estamos a fazer essa reunião de quinta-feira em conjunto com mais outras duas igrejas irmãs. A Igreja Batista de Jogueira, em Aveiro, e a Missão Bíblica Batista em Travanca, Santa Maria da Feira. Será na próxima quinta-feira, às 21 horas. E, querendo o Senhor, no próximo domingo, às 16h30, estaremos aqui de novo reunidos para louvar o nome do nosso Deus. Como eu disse há pouco, saudamos a todos os que nos acompanham em qualquer lugar. Estamos longe ainda em termos físicos, mas estamos unidos, estamos próximos, estamos juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Nós passamos do estado de emergência no nosso país, de acordo com a disposição das autoridades, para o estado de calamidade. Já vai haver algumas aberturas, como sabem, no entanto, no que diz respeito às igrejas, apenas a partir do dia 30 e 31 é que vai ser possível às igrejas reunirem de novo nos seus lugares, nos seus templos, nas suas casas de oração. Ainda vamos ter que esperar, ainda como diz a disposição legal que saiu, vamos ter que esperar quais vão ser as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde em termos de como é que se podem processar os cultos na igreja, em termos do número de pessoas. Enfim, vamos aguardar e vamos orar por isso, para que tudo possa correr bem e possamos voltar a estar todos juntos e a nos abraçarmos e nos cumprimentarmos e podermos ter essa comunhão mais próxima, física, uns com os outros. Estes são os anúncios que tinha para transmitir aos irmãos e prosseguimos o nosso culto cantando para ele mais um hino, desta vez o hino número 314 do cantor cristão. 314. Estou seguro, no meio desta pandemia geral,
O Senhor nos tem guardado, nos tem protegido e Ele é o nosso protetor. Estou seguro, descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguros fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar ainda atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Vou seguro, descansando, não no meu poder, mas no poder de Deus. O seu poder salvador, o seu poder protetor. Vamos agora avançar para uma leitura bíblica no Novo Testamento e vamos ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E vamos ler a partir do versículo 8. Prestemos atenção, irmãos, à palavra de Deus. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Diz assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem.
tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Palavras muito importantes que Paulo deixa aqui para cada um de nós esta tarde. E prosseguimos agora, louvando ao Senhor, com mais um cântico, desta vez o número 94. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. E mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Amém, irmãos? Nós somos fracos, mas Jesus é quem nos sustenta. Vamos agora ter uma palavra de oração. Queremos continuar ao Senhor para que Ele nos liberte, nos proteja e nos guarde nesta pandemia que está a afetar o mundo inteiro. Que o Senhor nos proteja, e especialmente aqueles mais vulneráveis, mais frágeis, como sejam aqueles que têm problemas de saúde ou até pela sua idade. Queremos também continuar a orar por aqueles que foram afetados e que ainda estão em recuperação, como a irmã Evódia. Orar também pela sua família e as necessidades que eles atravessam. Queremos orar por sabedoria que o Senhor possa conceder às autoridades para que tomem as decisões acertadas, para que não haja discriminação na sociedade e para que tudo seja feito para que rapidamente nós possamos ter a nossa vida normalizada. Que o Senhor também possa guardar o nosso sustento das nossas famílias. Queremos orar também por isso, pela saúde daqueles que estão mais fracos, pelo consolo daqueles que perderam também seus entes queridos recentemente. Por isso é que nós nos debruçamos mais sobre estes temas de oração à quinta-feira. Quinta-feira é mesmo a reunião de estudo bíblico e oração. Portanto, vamos orar para que o Senhor também ajude os estudantes, que agora há uma nova fase que vai
ter início, não apenas os estudantes da escola até ao secundário, mas também os universitários que têm exames pela frente, têm também um ano para terminar, e tudo o que envolve esse percurso académico. Então vamos orar ao Senhor também pelas igrejas, pelos pastores das igrejas que estão a dirigir a obra do Senhor, e lembro essencialmente aqui as igrejas em Portugal, de norte a sul. Tem sido maravilhoso ver como a igreja, apesar desta contingência de estarmos restritos, estarmos confinados, o testemunho tem sido maior. E eu acho que nós devemos olhar para o Senhor e buscar nele a sabedoria para entendermos o que é que está a acontecer. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e às vezes podemos estar a ver-nos envolvidos, a batalhar muito contra esta situação que estamos a viver, e não estamos a entender aquilo que o Senhor nos quer mostrar e nos quer ensinar. Eu estive a meditar profundamente nesta situação que nós estamos a viver, e ainda aconteceu esta noite. Eu acho que Deus está a usar esta situação desta pandemia, esta restrição em que as igrejas não podem ter os seus cultos normais, mas estão a usar esta tecnologia. Muitas também já o faziam antes, é certo. Ou seja, tinham os cultos presenciais e também os transmitiam, é verdade. Mas outra grande verdade é que neste momento o número de igrejas, o número de cultos, o testemunho da palavra de Deus por todo o mundo, com esta pandemia que obrigou as igrejas a usar essencialmente a internet, cresceu de uma maneira que nós nem iríamos calcular. E o Senhor Jesus Cristo disse que o Evangelho tem que ser pregado até aos confins do mundo, a toda a criatura, antes da sua segunda vinda. E esta situação da pandemia, não tenhamos dúvidas de que Deus a usou para que durante estas semanas, várias semanas, o Evangelho fosse espalhado, fosse proclamado em todo o mundo como não tinha sido feito até aqui. Portanto, olhemos para o alto e tentemos compreender qual é a mente do Senhor, sabendo que Ele é o Deus soberano, o Deus que governa todas as coisas e que usa todas as situações para a sua honra, para a sua glória, para a salvação das almas. Portanto, no meio de toda esta situação, devemos dar graças a Deus também por aquilo que está a acontecer. Porque, como nós lemos há pouco aqui na carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar, em tudo dai graças, tudo, em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus para connosco é que em tudo demos graças, oremos sem cessar. E é isso que nós queremos fazer agora. Convido todos a termos um tempo de oração, curvemos as nossas cabeças e com fé, com confiança, vamos todos à presença de Deus em oração pelo nome do seu Filho, o nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, queremos louvar e bendizer o teu nome, Senhor. E como dizes na tua palavra, em tudo dai graças. Damos-te graças também, Senhor, como fez, e é um grande exemplo para nós, o teu apóstolo Paulo, em que ele deu graças pelas tribulações, deu graças pelas perseguições, deu graças, Senhor, pelas aflições que ele suportou e sofreu. E por isso agradecemos também por esta situação de pandemia, Senhor. Este mundo foi criado por ti e os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E aquilo que nós agora não estamos a ver, não estamos a compreender, iremos sabê-lo mais tarde. Mas não temos dúvidas, Senhor, de que tu estás a usar esta situação para a honra e glória do teu nome. E que a tua palavra tem sido pregada, espalhada, de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito maior do que o era até aqui, Senhor, através da internet,
E nós temos essa prova, Senhor, como pessoas que nós não conhecíamos, que não nos conheciam também, entram em contato connosco através de mensagens de Facebook, como manifestam as suas reações aos cultos, fazem os seus comentários, fazem perguntas, querem saber mais sobre esta tua pequena igreja aqui em Moreira da Maia. E isso mostra, Senhor, que a tua palavra está a ser pregada e que o teu evangelho da salvação está a chegar aos corações. Que haja almas salvas, Senhor. E também te pedimos por aqueles que, em tempos de saúde, precisam da tua boa mão, como aqui temos levado à tua presença, Senhor, para recuperarem da infecção pelo coronavírus, Senhor. Ajuda a casa da nossa irmã Evódia. Oramos por aqueles que estão a precisar do teu consolo, do teu amparo, por perdas que sofreram nas suas vidas, perdas familiares. Agradecemos-te porque respondeste aos apelos e súplicas e o neto da nossa irmã Linda Assi, o Afonso, aquele bebê já está bem, está a crescer, Senhor, para a alegria de todos. Senhor Deus, ajuda os alunos, os professores das escolas, os alunos universitários. Ajuda, Senhor, aqueles jovens da tua igreja, das tuas igrejas aqui, Senhor, para que possam concluir com êxito este ano letivo. Ó Deus, auxilia em termos do sustento, das famílias, dos empregos, querido Pai, que nada possa faltar e que rapidamente, Senhor, esta pandemia, de acordo com a tua vontade, com o teu plano, possa cessar, possa sair das nossas vidas. Dá sabedoria às autoridades para que elas tomem as decisões certas e para que no final deste mês, se for a tua vontade, possamos reunir normalmente nas casas de oração, nos templos, para te prestarmos culto e para estarmos unidos fraternalmente como irmãos e irmãs em Cristo. Senhor, também te suplicamos que possas abençoar o resto deste culto e depois também a mensagem da tua palavra que se segue. É o que nós te pedimos e te agradecemos pelo nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, então temos aqui só uma notícia. Vamos só dar melhorias no som, deixem-me só avaliar rapidamente. Às vezes tem a ver com o dispositivo de cada um, os telemóveis, os computadores, então podem aumentar o som dos vossos aparelhos. Também não se esqueçam de convidar sempre os vossos amigos, mandando a informação do nosso culto. Vamos agora, antes da mensagem, cantar o hino número 62, que tem a ver com a mensagem desta tarde. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Glória e honra, glória.
convido agora a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós, antes de começar esta situação da pandemia, nós na igreja estávamos a seguir uma série de mensagens no livro de Apocalipse, que interrompemos agora momentaneamente. Meteu-se a pandemia e nós trouxemos aqui temas para consolo e ânimo neste momento. Depois meteu-se a Páscoa, mas vamos agora prosseguir com o estudo do livro de Apocalipse. Estamos já no capítulo 4 e também nós, à quinta-feira, estávamos a estudar o Evangelho de João, que em breve também iremos retomar. Então vamos ler aqui capítulo 4 de Apocalipse. Vamos ler estes primeiros, ou este capítulo todo. Diz assim: E depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então, o livro do Apocalipse, estamos agora, a partir deste capítulo 4, estamos na terceira parte deste maravilhoso livro do Apocalipse. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução ao que Deus nos vai revelar a partir daqui. E devemos sentir-nos gratos, privilegiados, por termos a honra de olhar, de vislumbrar a sala onde se encontra Deus no seu majestoso trono, como lemos aqui neste capítulo 4. Uma pergunta vem às nossas mentes: como é que se divide este livro de Apocalipse para uma melhor compreensão? E a resposta está no próprio livro. E lá no capítulo 1, versículo 19, nós temos a divisão que o próprio livro nos apresenta. E o que é que diz este versículo 19 do capítulo 1? Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então temos aqui a divisão de todo o livro de Apocalipse. As coisas que tens visto são as que estão no capítulo inicial, no capítulo 1, a visão inicial que o apóstolo João, que escreveu este livro,
a visão que ele tem do Senhor Jesus em glória. Essa é a primeira parte. A segunda parte do livro está nos capítulos 2 e 3. É como diz lá, então. Descreve as coisas que tens visto, primeira parte, e as que são as que estão nos capítulos 2 e 3. O que é que contêm? São as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, naquele tempo, com a revelação de Jesus para a sua igreja, e essas cartas têm uma perspectiva de toda a igreja de Cristo ao longo da história, desde o primeiro século até ao fim da história da humanidade. Quer dizer que sempre houve e sempre haverá igrejas como semelhantes a uma daquelas 7 igrejas que estão nos capítulos 2 e 3. E a terceira parte está, então, ali descrita no versículo 19 do capítulo 1, as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, esta é a terceira parte do livro do Apocalipse, é a parte mais longa, e é precisamente do capítulo 4 até ao final, até ao capítulo 22. E o que é que encontramos nesta terceira parte? Temos aqui a informação que todos querem saber, todos querem conhecer. Temos aqui nesta terceira parte, a mais longa, a revelação profética do futuro que aguarda a humanidade. Temos aqui, nesta terceira parte, aquilo que ainda está para acontecer. E como é que nós sabemos que esta é a terceira parte do livro? A começar lá no capítulo 4. Vamos agora para o capítulo 4. Observem bem, como é que começa o capítulo 4? E depois destas coisas. Então começa precisamente com a mesma expressão do capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Então está aqui no capítulo 4, diz depois destas coisas. Então João aqui recebe um convite no capítulo 4. Qual é esse convite? Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E é assim que sabemos que se inicia a terceira parte do livro do Apocalipse. E nós já vimos a primeira parte, capítulo 1, já também estudámos a segunda parte deste livro, capítulos 2 e 3, e agora vamos começar com a terceira parte do livro do Apocalipse, que é aquilo que todos nós queremos saber, a revelação daquilo que está para acontecer na história da humanidade. Bom, então, iniciando esta terceira parte, temos uma outra pergunta. Como é que se dividem os capítulos desta longa terceira parte do livro? Então, estamos na terceira parte, capítulos 4 até 22. Como é que se divide aqui? Como é que Deus dividiu os assuntos, os acontecimentos? Então, capítulo 4 e 5 têm uma visão da majestade de Deus, do Pai, do Filho, no trono celestial, com cenas celestiais. Capítulos 6 até 19, vamos ver aqui os acontecimentos do período da tribulação que vai ocorrer na Terra, neste mundo, e a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o capítulo 6 começa com a abertura dos selos e prossegue depois o texto com o soar das trombetas e depois com o derramar das taças sobre a humanidade. E a terceira parte deste livro, capítulos 20 e 22, temos o reino milenar de Jesus na Terra. A seguir temos o julgamento de Deus do grande trono branco e, finalmente, a destruição desta terra, uma nova criação de todas as coisas, a nova Jerusalém e o início da eternidade com o nosso Deus. Esta é a divisão que Deus nos oferece aqui nesta terceira parte do livro de Apocalipse. Muito bem.
Surge aqui uma outra pergunta. Vinda futura do reino de Deus inclui o quê? Então, essa vinda do reino de Deus que está para acontecer, o que é que inclui? Inclui a destruição. Deus vai destruir os poderes do mal. Deus vai destruir o próprio Satanás, lançando no lago de fogo e enxofre, com os seus demónios que o seguem e que o servem, e a própria morte vai também finalmente ser destruída. Mas antes disso acontecer, antes de serem destruídos esses poderes maus, esses poderes demoníacos vão empenhar-se num esforço final, um esforço desesperado de tentar destruir o povo de Deus. Mas nesse terrível conflito que vamos ver, está na descrição da grande tribulação aqui na Terra, esse conflito definitivo entre Satanás e Deus, o relato do Apocalipse começa aqui, no capítulo 4 e 5, por revelar o quê? Afinal, quem é que está no trono a governar o universo? E quem está é Deus, o Pai, e Deus, o Senhor Jesus Cristo. É essa revelação que nós temos nos capítulos 4 e 5. Por isso, estas visões que João recebe aqui levam-nos para onde? Capítulo 4 e 5 levam-nos para a presença de Deus, para diante do trono de Deus, que é desse lugar do trono de Deus que está no trono, que vão sair, que procedem todas as demais revelações. É ali, aqui, nesta sala do trono de Deus, é aqui que está o comando de todos os acontecimentos finais. Deus é visto aqui como o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. É o Senhor que tem poder sobre a terra, poder que foi usurpado pelas forças malignas de Satanás. Então, esta mensagem hoje é uma introdução, precisamente, a este grande assunto que vai iniciar aqui, a partir destes capítulos 4 e 5. Antes de começar o período da tribulação na Terra. O que é que nós temos aqui? Temos aqui uma visão celestial que tem um objetivo muito importante. Serve para nós estarmos certos e seguros disto. De onde e de quem é que procedem os julgamentos, os juízos que vão ocorrer sobre a terra. Então vejam, o capítulo 3, versículo 21, termina dizendo, Jesus fala, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É assim que termina o capítulo 3. E o capítulo 4 e 5 começa com essa cena do trono de Deus e de duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, que estão nesse trono. Então pensemos nas pessoas. Capítulo 4 e 5 centram aqui duas pessoas muito importantes. Quem são? Deus o Pai e Deus o Filho. Então no capítulo 4, o foco, o centro é Deus o Pai. Vejam, por exemplo, no capítulo 4, versículo 2. Logo fui arrebatado do Espírito, e eis que um trono estava no céu e um assentado sobre o trono. Depois, versículo 3. E o que estava assentado sobre o trono. E depois, indo lá para o versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. E o versículo 9. Ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Então, o capítulo 4 mostra-nos e centra, o foco é o Pai, Deus o Pai, que está sentado no trono. Já no capítulo 5, o foco é Deus o Filho, é Jesus, é o Cordeiro.
Antes de começarem os juízos de Deus sobre a terra, vemos então aqui o foco do texto, que é centrado no Pai e no Filho. Capítulo 5, nós temos, por exemplo, no versículo 6, olhei e eis que estava no meio do trono um cordeiro. Eu chamo a atenção para o versículo 6, 8 e 12. Diz, vou repetir, capítulo 5, olhei e eis que estava no meio do trono um cordeiro. Prostraram-se diante do cordeiro. E no versículo 12, o cântico é feito, digno é o cordeiro. Então temos aqui capítulos 4 e 5. Ambos os capítulos referem-se ao trono. Veja o capítulo 4, versículo 2. Logo fui arrebatado do Espírito e eis que um trono estava assentado no céu. E o capítulo 5, versículo 1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Então, capítulo 4 e 5 levam a nossa atenção para o trono. O trono. O que é o trono? O trono é o lugar onde se assentam os reis, a autoridade. Trono aponta para poder, aponta para comando, para domínio. E é isso que nos é aqui mostrado como sendo o foco nos capítulos 4 e 5. E quais são os papéis destes que estão assentados, que estão no trono? Os papéis de Deus o Pai, os papéis de Deus o Filho, são diferentes nestes dois capítulos. O capítulo 4 destaca o Pai e destaca o papel do Pai como Criador. Já o capítulo 5, que traz em relevo Deus o Filho, o Cordeiro, apresenta-o como Redentor. Mas ambos têm a mesma honra, têm a mesma glória. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 11, vejam como é que é prestada a honra e a glória a Deus o Pai. Digno és. Se formos para o capítulo 5, que centra a sua atenção no Filho, no Cordeiro, versículo 9 e 12, diz o mesmo do Filho. Digno é. Então, quanto a Deus o Pai, o capítulo 4, versículo 11, diz porque é que ele é digno. Então vejam lá. És digno porquê? Diz lá, porque tu criaste todas as coisas. Então o louvor que é prestado e aquilo que é destacado aqui, a Deus o Pai que está no trono, no capítulo 4, é por causa dele ser o Criador de todas as coisas. Indo para o capítulo 5, Deus o Filho, o Cordeiro, Jesus, também nos mostra aqui porque é que ele é digno de ser adorado. E está lá nos versículos 9 e 12. Vejam. Porque é que Jesus é digno de ser adorado? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens. Digno é o Cordeiro que foi morto, versículo 12, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra. Então, irmãos, o que é que nós estamos a ver aqui nestes capítulos 4 e 5 do Apocalipse? O que é que está a acontecer no céu? O que é que foi revelado a João para ele transmitir a nós, à igreja? Está a acontecer aqui adoração celestial, uma adoração pura, perfeita, da parte, como diz o capítulo 5, versículo 11, milhões de milhões, milhares de milhares. Deus o Pai a ser glorificado porque Ele criou todas as coisas. Deus o Filho a ser glorificado porque Ele redimiu todas as coisas e a reconciliou com Deus. Então surge aqui outra pergunta. Para que servem então os capítulos 4 e 5? Servem para nos mostrar onde está o poder, onde está a soberania, onde está o comando, onde está a autoridade. Nós estamos a ver aqui nos capítulos 4 e 5 para o nosso ensino. Estamos a ver a verdadeira, a pura adoração que é feita no céu, que é dirigida a Deus o Pai, que é dirigida a Deus o Filho. E no capítulo 5, versículo 13 e 14,
mostra-nos a conclusão dessa adoração. E o que é que nós lemos? A conclusão da adoração ao Pai e ao Filho. Nós lemos assim: ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então vemos aqui a adoração ao Pai, ao Filho, vemos aqui verdadeira adoração. Esta é a verdadeira adoração. Nada tem a ver com as formas de adoração que vemos hoje em tantas igrejas, com atitudes desordenadas, muitas vezes com histeria, com descontrole, com barulho. Nós vemos aqui, para o nosso ensino, a verdadeira adoração, que tem razão, tem racionalidade, tem um objetivo, tem foco. Este é o culto racional de que fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. O único foco da adoração aqui é Deus, nada mais, ninguém mais, não Deus, que é digno de louvor e adoração. E quando nós começarmos a ver mais à frente, no desenrolar do estudo deste livro do Apocalipse, quando nós começarmos a ver os juízos, os castigos, os julgamentos, o derramar da ira de Deus sobre este mundo no tempo da tribulação, e vamos ver isso nos capítulos 6 até ao capítulo 19, e de tanta intensidade, tanta severidade, nós podemos e devemos perguntar: será que Deus tem realmente o direito de julgar o mundo, de julgar e castigar a criação como Ele o vai fazer? Será que Deus tem o direito de fazer isso? Daquilo que vai acontecer no tempo da tribulação e da grande tribulação? A resposta a esta pergunta encontra-se no próprio livro de Apocalipse. E vou dar apenas alguns breves exemplos para podermos responder a esta pergunta. Deus tem o direito de exercer e de enviar esses juízos, esses julgamentos sobre a terra no tempo da tribulação. Por exemplo, capítulo 6, versículos 4 e 8, lemos: saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. Versículo 8. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com mortandade e com as feras da terra. Nós estamos a viver agora um período de tribulação com esta pandemia a nível mundial. Irmãos, aquilo que nós estamos a atravessar hoje nada tem a ver. Podemos imaginar esta cena aqui do capítulo 6, versículos 4 e 8. Ou o capítulo 8, versículos 7 e 9. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra. Queimou-se a 1/3 parte das árvores. Toda a erva verde foi queimada. Morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar. Diz o versículo 9. Ou indo para o capítulo 9, versículos 5 e 6 e versículos 18. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens. Capítulo 16, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Irmãos e amigos, podemos nós sequer imaginar
o que Deus vai enviar a este mundo, a esta terra, no final da história da humanidade. Então a pergunta de há pouco era: será que Deus tem realmente o direito de julgar o mundo, de julgar a criação como Ele vai fazer? Então a resposta a esta pergunta está aqui nos capítulos 4 e 5. A resposta está nesta cena, nesta visão celestial, antes mesmo destes acontecimentos iniciarem, antes mesmo de começar o período da tribulação na Terra. É por isso que no capítulo 16, versículo 7, nós lemos assim: E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então o que é que nós aprendemos, irmãos? Que Deus, o Pai, que Deus, o Filho, são dignos, eles estão qualificados, porque através das suas mãos divinas é que tudo foi criado, e através de Deus, o Filho, veio a redenção do pecado. Então Deus é tanto o Criador como o Redentor. Por isso Deus, o Filho, saiu da glória, desceu à terra, encarnou, Ele deixou a eternidade. Deus, o Filho de Jesus, entrou no tempo dos mortais, fez-se carne, veio ao mundo para redimir, para salvar o homem pecador, caído, condenado, através do seu próprio sacrifício, da sua vida, por meio da sua crucificação. Ele morreu e ressuscitou dos mortos para a nossa salvação. Portanto, irmãos, não há maiores credenciais do que estas. O Criador e o Redentor, no seu tempo, na sua providência, no seu poder onipotente, no seu poder justo, Deus tem o direito de julgar a sua criação. E estes dois capítulos, 4 e 5, servem precisamente para provar que Deus tem o direito de julgar este mundo. Estes dois capítulos provam o poder e o direito divino de intervir assim neste mundo. Mas pensemos, não é verdade que o homem está sempre a levantar o seu dedo e a desafiar a Deus? O que é que nós ouvimos dizer da parte dos homens? Deus não tem o direito de fazer isto. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Deus tem o direito, porque Ele é o Criador. Ele é o sustentador de tudo aquilo que existe. E, na verdade, se Deus não me desse a respiração e o fogo, eu nem sequer poderia estar aqui a transmitir esta mensagem. Se Deus não nos der a respiração e o fogo, nós nem sequer poderíamos acordar em cada manhã. Por isso, Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas, tem o direito de intervir assim no mundo. Portanto, nesta mensagem que é a introdução à terceira parte do livro do Apocalipse, estes dois capítulos, 4 e 5, servem para nos provar isso, mas servem para algo mais. Servem para nos dizer que Deus vai intervir na humanidade, que não vai demorar muito a ação de Deus neste mundo. E estes dois capítulos provam que nenhum poder, nem humano, nem diabólico, nem mesmo Satanás, poderão impedir a ação de Deus no final da história da humanidade. Vejam bem, o apóstolo João, até esta altura do capítulo 4, ele recebeu uma visão da parte do Senhor Jesus, uma visão sobre aquilo que acontecia na Terra, sobre a história da Igreja ao longo da história, sobre as lutas da Igreja, as vitórias, as derrotas, as advertências da parte do Senhor, as promessas que o Senhor fez. O Senhor é o Senhor da Igreja, capítulos 2 e 3. Mas agora, deixando essa visão
da terra, o olhar de João, levado pelo Senhor Jesus, é virado noutro sentido. A atenção agora é voltada para uma visão completamente diferente, celestial, para um ambiente, como vemos aqui nos capítulos 4 e 5, um ambiente celestial sem alarme, sem turbulência, sem sustos de adversários, um ambiente de segurança, de paz perfeita, um ambiente de glória, de luz, de adoração, de esperança, uma visão de Deus no seu trono celestial. Como está lá no capítulo 4, versículo 8, em que não cessa de dia e de noite essa adoração. Diz no final do versículo, não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, em permanente louvor, permanente adoração, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então João pôde assim ter esta visão daquilo que está atrás do palco dos acontecimentos. João vai ver os acontecimentos, mas antes ele vê aquilo que está por detrás desses acontecimentos. O que é que ele vê? Vê que quem está no controle é Deus, vê que Deus está no trono a governar todo o universo, vê que Deus não se separou da sua criação, Deus criou, mas não nos abandonou, a sua atenção, o seu amor, o seu cuidado estão centrados na sua criação, aqui na Terra, e Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. Outra pergunta. Para que é que servem esses juízos, esses julgamentos que vão ocorrer, esses desastres que Deus vai lançar sobre a humanidade? Para que é que servem? E a palavra de Deus ensina-nos que são instrumentos usados por Deus, quer para castigar o mundo iníquo, transgressor, um mundo que afronta a santidade de Deus, um mundo que afronta a autoridade de Deus, mas ao mesmo tempo esses juízos servem também para trazer os homens de volta a Deus, se eles se arrependerem, se eles crerem no nome de Jesus Cristo. Portanto, a quem é que pertence essa decisão? Se Deus exerce o juízo, não apenas para castigar, mas para despertar as mentes e os corações para que as pessoas se voltem para Deus, de quem é essa decisão? Essa decisão de se voltar para Deus é uma decisão pessoal, é uma decisão de cada pessoa, de cada um. Cada pessoa neste mundo tem duas opções, duas escolhas importantes na sua vida. Seguir ao Senhor Deus, seguir a palavra de Deus, seguir Cristo, ou seguir este mundo que está debaixo de poderes, de influência demoníaca, que procuram cativar e controlar as mentes das pessoas. Então a escolha pertence a cada pessoa. É a tua decisão de seguir Deus ou seguir este mundo que é controlado por Satanás. É por isso que nós não podemos esquecer, capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação, este livro é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Olhem, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, irmãos,
nós sabermos isto, sabemos que Deus está no controle, sabemos os planos de Deus que Ele tem para o futuro, deve servir de nosso consolo, de nossa esperança. Nós que vivemos no meio de tantas tribulações, tantas perseguições, a lição global do livro do Apocalipse é esta também, que os homens e as mulheres possam ver que o caminho de Deus e a escolha do Evangelho é sempre o melhor, é sempre a melhor decisão. Irmãos, eu reconheço que a introdução a esta terceira parte do livro do Apocalipse já vai um pouco longa e eu queria concluir entrando apenas no início então desse capítulo 4, no versículo 1. Queria apenas ter convosco um vislumbre daquilo que vai acontecer. E algumas coisas são importantes, são ensinadas logo no primeiro versículo. E aqui eu gostaria de deixar e de dizer algo muito relevante à medida que nós prosseguimos o estudo deste livro maravilhoso, o livro do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de fácil entendimento. Não é fácil. E também não há consenso, nem sempre há consenso sobre o significado dos acontecimentos aqui descritos. Há posições doutrinárias diferentes quanto aos acontecimentos finais da história da humanidade, que é o tema principal deste livro. Então, o nosso propósito não é entrar em controvérsias, nem em debates que não tragam edificação, crescimento espiritual. Por isso, nós vamos procurar esclarecer o texto, à medida que avançamos, com respostas mais adequadas e debaixo desta orientação importante que todos nós conhecemos. A Escritura explica-se a si mesma. Vamos procurar sempre encontrar, descobrir a resposta dentro da própria Escritura e mesmo dentro do próprio livro de Apocalipse. Ora, capítulo 4, que é o próximo que nós iremos estudar, divide-se em 3 partes. Este capítulo 4. João é chamado ao céu para ver estas coisas, é chamado para observar uma cena celestial. Segunda parte do capítulo 4. A visão daquilo que João observou no céu. São os versículos 2 até 8. E a terceira parte, versículos 9, 10 e 11. O cântico de adoração pelas entidades celestiais a Deus, o Pai, como Criador. Então, apenas uma breve introdução ao versículo 1 do capítulo 4. O que é que temos aqui? A chamada, a convocação de João para o céu. Então, para nós melhor compreendermos a razão deste livro, nós temos que recuar um pouco ao início. O apóstolo João já estava com a idade muito avançada e ele estava exilado, estava preso às ordens das autoridades romanas numa ilha grega chamada Ilha de Patmos. Está lá no capítulo 1, versículo 9. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, por causa do seu testemunho como apóstolo às igrejas, ele foi exilado ali naquela ilha de Patmos. E é ali que ele recebe a primeira visão. Qual é? A primeira visão, está no capítulo 1. Ele vê Jesus em glória, Jesus exaltado, caminhando no meio de candelabros de ouro, Jesus com mandamentos, com revelações. Estão lá nos versículos 10 até 15 e também o versículo 19. Então, eu vou ler aqui brevemente. Diz, versículo 10 do capítulo 1, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ouvi detrás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês,
escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgama, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Esta é a primeira visão que João tem lá na ilha de Patmos. Essas 7 igrejas, como já vimos, são uma visão da Igreja de Jesus ao longo da história, até ao final, e são representadas aqui por estas 7 igrejas da Ásia, capítulos 2 e 3. E então, o versículo 1, capítulo 4, diz: depois destas coisas, o apóstolo João vê a sua atenção desviada da terra para o céu. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Nós hoje olhamos para o céu e só vemos o azul do céu, vemos o sol, vemos as aves, vemos as coisas que estão no céu, à noite vemos as estrelas e nada mais. Mas o apóstolo João viu a barreira, o véu que esconde o mundo celestial, que os nossos olhos não conseguem ver. Foi como que temporariamente aberto, como uma porta que se abre. E esta é a porta da revelação, em que ele vai ver as cenas do Apocalipse. Iremos ver nestes capítulos como as cenas mudam do céu para a terra, da terra para o céu. E de seguida diz que, João, versículo 1, diz que ele ouviu uma voz e que vai identificar essa voz. Diz que é a primeira voz, falava comigo, como de trombeta. Ele recorda-se que essa foi a voz inicial, que está no capítulo 1, versículo 10, é a voz de Jesus Cristo. Uma voz como trombeta quer dizer que é uma voz poderosa, e a chamada que João recebe aqui é realmente poderosa, é uma convocação muito importante. É uma chamada para ele subir ao céu. Ele sobe aqui para quê? Para que é que ele vai subir ao céu? Mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E assim concluímos. Jesus está aqui a dizer que nós possamos sentir este desejo, esta vontade também de procurar conhecer as coisas que em breve devem acontecer. E o que são essas coisas? A seguir aos capítulos 4 e 5, são os acontecimentos finais da história da humanidade. Irmãos, o livro do Apocalipse. Muitos dizem, ficam assustados com o livro do Apocalipse. Mas a mensagem do Apocalipse não é para assustar ninguém. A mensagem do livro do Apocalipse tem um convite. É uma mensagem para convidar todo o mundo. E o convite é este. Vem e crê em Jesus enquanto tens tempo, enquanto há esperança. Antes do final da história da humanidade. Reparem que o livro do Apocalipse, se abrirem o último capítulo, o capítulo 22, o versículo 21, o livro do Apocalipse termina com uma mensagem maravilhosa. Diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Portanto, o livro do Apocalipse é esta mensagem do amor, da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Disponível. Um convite a um mundo perdido e caído que Deus ama e a quem quer dar a vida eterna. Amém.
E assim concluímos a nossa mensagem e vamos também agora terminar o nosso culto e vamos cantar um hino, o hino número 506 do cantor cristão, 506. Junto ao trono, este trono que nós tivemos aqui a estudar nesta tarde. Junto ao trono de Deus preparado, tens cristão o lugar dado a ti. Há prazeres, há gozo exaltado, há delícias proposas ali. Se ali, de seus anjos vier rodeado e cercado de glória e de luz, junto a Deus já nos espera Jesus. Não nos podem da terra os encantos dar ideia do gozo dali. Se do mundo os prazeres são tantos, são prazeres que acessam ali. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, para tornar-te feliz com Jesus. Concebemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos connosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino da luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir a alma pura que Jesus sua graça nos dá. Pois ali, todo cheio de amor e ternura, desse amor demonstrado na cruz, nos escuta e recebe Jesus. Bem, irmãos, vamos ter uma oração final para terminar o nosso culto. Curvemos as nossas cabeças em oração. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado por este livro maravilhoso, o livro do Apocalipse. Graças por essa visão maravilhosa que deste ao Teu servo, o apóstolo João, que nos enche de alegria, que nos enche de esperança, de certeza, de confiança. Tu estás sentado no trono, Senhor. Estás a ser adorado de dia e de noite. Tu, ó Pai, Tu, ó Senhor Jesus, Deus Pai e Deus Filho, sendo adorados, honrados e glorificados no trono celestial. Senhor, que olhemos para Ti e que um dia nós possamos estar na Tua presença, na presença desse trono, desse lugar maravilhoso de luz, de bênção e de paz, para viver eternamente contigo, Senhor. Despede-nos com a Tua graça, Senhor, dá-nos o resto de um bom dia e dá-nos uma boa semana a ser vivida na Tua presença. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos, irmãos e amigos, e, querendo o Senhor, marcamos novamente encontro na próxima quinta-feira, às 21 horas. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.